Vocês viram aquela crentona, a Evangeg, que foi lá fazer o pastiche no Senado, gritando, né? Ela era o feto abortado. Vocês viram aquilo? Bom, depois me chegou aqui um vídeo do próprio Sóstenes Cavalcante, do sujeito da direita que propôs o PL, o tal PL da vergonha. Gente, eu tô pasmo, porque eu já vi muita bobagem, mas o sujeito lança uma teoria da conspiração e ele conta com os Olavos de Carvalho da vida, os Pondés da vida, mas ele, político, ele próprio, nem sempre vai à frente dos refletores, né, para falar da teoria da conspiração, porque ele sabe que o melhor modo é fazer com que, né, haja uma disseminação da teoria da conspiração, da loucura, da irracionalidade, sem que ele apareça. Porque se ele aparece, né, ele vai para a imprensa, na imprensa há uma discussão mais qualificada e ele vira o tonto da história. Então o Steve Bannon é muito isso, né? Ele solta para algumas pessoas mordem, Olavo, Pondé, lá nos Estados Unidos tem bastante, e vão repassando para a raia miúda aquela teoria da conspiração. Mas ele próprio, né, ele se resguarda. Aqui não, gente. Aqui o sujeito que propõe a teoria, ele mesmo vai e se declara imbecil. Com a cara dele mesmo. E a gente fica assim, né, sem saber o que fazer, porque como é que faz? Né? Tem muita gente escolarizada e tal, que fala, deixa pra lá, isso é coisa de Evangeg. Não, gente. Não pode deixar pra lá. Precisa ter a pachorra de desmentir. Precisa, gente. Tem certos casos que precisa ter a pachorra de desmentir. Então, você tem que ir na sua igreja. Se você é evangélico e é escolarizado, você tem que ir na sua igreja e dizer, não tem nenhum multimilionário, né, colecionando feto por aí, não. Não tem uma epidemia de aborto no mundo. Não tem uma epidemia de aborto no Brasil. Tem. É uma epidemia de estupro. A mulher não é protegida, a criança não é protegida. Isso tem. Agora, a epidemia de feto, a ponto de ter uma indústria de feto, de pegar feto para fazer cosmético. Quem que... Agora, se você não vai e não coloca isso como sendo ridículo e não conversa com as pessoas mais simples da sua igreja, da sua comunidade, quando você olhar para o lado, você vai descobrir gente que acredita nisso. Dado que cosmético se faz com material animal, e teve todo um trabalho para... né? O cara já vai daí, ele já vai tirando conclusões. Não, olha, não, olha lá. E de repente, o cara tá começando
começando a achar que realmente os hospitais públicos têm um cano assim que já vai chegando, já vai abortando, enfiando no cano, sai lá na indústria de cosmético. Porque o pensamento mágico, ele não tá... não é porque, inclusive, a escola pública, a escola particular, a escola moderna, ela tenta tirar você do pensamento mágico. Mas isso não significa que ela tenha sucesso. Não significa que ela tenha sucesso. Tem muita gente que lê a Bíblia e quando o sujeito fala que o cajado do outro lá virou cobra, ele acha que virou mesmo. O pensamento mágico, ele está embutido aqui e ali. Veja, né? Às vezes você fala assim, mas isso é coisa de gente de direita, atrasar. Não, o pessoal da esquerda não acreditou que a facada dada no Bolsonaro podia ser fake, que tinha um complô dentro do hospital de Globo com milhares de pessoas. A gente não consegue entender a impossibilidade de fazer um segredo desse tipo. Portanto, a capacidade que uma pessoa tem de acreditar em bobagem é grande e você precisa desmentir isso. Você precisa ler e ver em que nível que está o pensamento infantil dessas pessoas para se comprometer com teorias da conspiração deste tipo aí. Do que eu estou falando? Estou falando disso aqui, eu vou pôr para vocês. O Sóstenes Cavalcante falando aqui, ó. Deixa eu afastar aqui para você ver a que ponto chegamos. Olha aqui, ó. Há uma indústria mundial liderada por um senhor chamado George Soros, um milionário americano que patrocina mundo afora o aborto, o assassinato de bebês indefesos. Sabe por quê? Porque eles vivem de empresas também que dependem do feto humano para fabricar cosméticos. E agora? Não é incrível, gente? Não é incrível que um parlamentar... Não é. Por quê? Porque esses dias, aquele Nicolas estava dizendo que... Não sei se a Terra é redonda, se não sei. Desse jeito. E o próprio Bolsonaro, gente. Lembra quando ele dizia que não podia fazer o lockdown? Lembra quando ele mandou o exército fazer o remédio? Não duvidem de que as pessoas podem acreditar em bobagem. E aí você tem que desmentir, você tem que ter... senão vira uma loucura. Você não... Eu me lembro, as pessoas da universidade falam assim, para que dar atenção para o Pondé, para o Olavo de Carvalho? Esses caras são tudo bocó. Eles são bocosos. Mas quando você tem um meio de comunicação que atira para todo lado, e a desescolarização, o mágico repentinamente volta a dominar. O cara não sabe como é que funciona um cosmético, não sabe como é que funciona a química, não sabe como funciona a indústria, não sabe como funciona o comércio. O cara não sabe como funciona o dinheiro. Ele vive num mundo atropelado, batendo cabeça, e de repente o cara chega para ele, um pastor disso aí, ó, é um pastor. Agora, eu já disse para vocês o interesse desses pastores nesse PL. Eles querem criar um ambiente de medo, de insegurança, para que a população mais humilde, mais pobre e menos escolarizada vá procurar eles quando elas entrarem em dificuldade. É uma forma de dominação e de ganhar dinheiro. Por outro lado, tem também a ideia, né, de que o tema aborto é um tema complicado, ou eles imaginavam que seria complicado, que o Lula ia fugir do tema, e que eles iam usar esse PL para amarrar o presidente numa discussão complicada. Só que o presidente enfrentou o problema. Aborto é uma questão de saúde pública. Não pode ficar parado, gente.
Infelizmente, a gente tem que argumentar contra coisas que a gente nunca imaginou que a gente precisaria argumentar. É isso. Daqui a pouco a gente volta.